Beleza, tudo bom com vocês? Eu sou o Hardy. Hoje eu quero reagir a um vídeo do Fernando Leal sobre os americanos e o que eles pensam sobre o Brasil e o que eles têm inveja do Brasil, né? Então, se vocês podem deixar um like e um comentário e compartilhem esse vídeo com seus amigos, vamos lá em frente e vamos ver como os americanos pensam. O que eles pensam, né? Mas enfim, esse vídeo está sendo baseado na opinião de amigos meus americanos que já moraram no Brasil ou já esteve no Brasil por um período, e eles me falaram de coisas que era melhor no Brasil do que aqui. E não é só minha opinião, como é a opinião também de alguns amigos meus americanos. Então, hoje eu vou falar pra vocês 7 coisas que no Brasil é melhor do que nos Estados Unidos. Como eu não gosto de enrolar, vamos começar já com a primeira coisa que é extremamente diferente, que todo mundo que vem pros Estados Unidos concorda, que a comida do Brasil é melhor do que a comida americana. Desde o lanche, cara, se você comparar McDonald's versus McDonald's, o McDonald's do Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Qualquer comida que você comparar, no Brasil acaba sendo melhor. Por exemplo, a carne do churrasco americano não é tão boa quanto a carne do churrasco brasileiro. A carne do churrasco brasileiro é infinitamente melhor e todo americano, sem exceção, todo americano que eu conheço que já comeu a carne brasileira, prefere o nosso corte, o churrasco brasileiro, que é uma coisa meio que exclusiva nossa e que todo mundo ama muito, muito, muito. É verdade. O churrasco brasileiro é muito bom, né? Eu não sei como, eu não sei como, por que é diferente, né? Mas é muito melhor do que o churrasco que temos aqui. Temos restaurantes que fazem um churrasco brasileiro, mas ainda nesse caso não é o mesmo. Quando eu estava no Brasil, eu lembro comendo um churrasco no quintal com os tijolos e tudo, né, cozinhando no tijolo, e ficou muito bom. Sim, parece que sem nada fica bom, mas eu não sei como. Um, mas sim, o churrasco é muito melhor lá do que aqui. Mas o McDonald's, não sei. Você recebe mais comida aqui no McDonald's do que lá no Brasil. Eu acho que uma batata frita grande vem com mais batata frita do que lá no Brasil. É meio desapontante, né? Quando você recebe a comida no McDonald's e não parece a mesma coisa que lá aqui nos Estados Unidos, né? Diferenças de comida típica, não importa em que lugar que você está nos Estados Unidos, aqui você sempre vai ter restaurante de rede, tipo Olive Garden, Applebee's e outros restaurantes assim que não vai mudar nos Estados Unidos inteiro. Já no Brasil, se você... E o Habib's, né? Tem Habib's em todo lugar, tem, que mais? Tem McDonald's no Brasil também, né? Você vai em Minas, tem um frango quiabo. Se você vai em São Paulo, vai ter um outro prato. Se você vai no Sul, vai ter o churrasco, que é tradicional dele. Cada lugar do Brasil que você vai ter uma culinária diferente. E é muito difícil ter uma comida ruim no Brasil. E isso não é só eu que digo. Os americanos também concordam que a culinária brasileira é muito rica. É bom. A comida é boa. E em cada lugar tem a coisa que especializa, né? Na Minas tem o queijo, tem no Sul, no churrasco, né? E o pinhão em Curitiba, né? É diferente em todo lugar, sim, mas aqui nos Estados Unidos tem, em cada parte, você pode encontrar uma comida típica daquele lugar, né? Na Texas tem um churrasco deles, né? Na Louisiana tem tipos de pratos que fazem com arroz e camarão e coisas assim, né? Lá na Flórida, Nova York, em qualquer lugar tem uma comida típica, né? E de todos os americanos que eu conheço, principalmente os mais próximos a mim, amam a comida brasileira, principalmente o nosso arroz, o feijão, porque é uma coisa que faz falta na mesa do americano. Por quê? Porque o americano não tem esse negócio, esse padrão de comida, arroz, feijão, no almoço, a janta. Cara, é tudo bagunçado a vida dos caras, os caras já tomam café da manhã no McDonald's na produção, já toma café da manhã no McDonald's, já almoça às vezes um lanche, já janta às vezes outro lanche. Então assim, no Brasil a gente tem uma alimentação muito melhor e disparadamente o Brasil ganha no quesito comida. E depois de falar da comida... Então... eu sinto falta do arroz e feijão. E aqui você come algo diferente cada dia. Então hoje eu comi a comida mexicana e também a comida cubana. E amanhã vou comer McDonald's e depois arroz, oh, comida chinesa e da Índia. É todo bagunçado, como ele disse, mas temos comida. Não temos uma comida específica que comemos a cada dia, né? Mas não como arroz e feijão. Mas,
eu concordo com ele que é um pouco bagunçado aqui, mas um, eu acho que seria mais saudável se pudéssemos comer mais comida um, assim como os brasileiros. É uma coisa que é típica, é uma comida típica cada dia. Talvez seria mais saudável para nós, para a gente. Que é uma coisa meio óbvia que todo mundo já sabe, eu acho. A gente vai começar com a polêmica. Todos os americanos que eu já conheci. Onde ele tá? Tá num posto de gasolina ou algo? E que eu falei sobre a licença maternidade no Brasil, o período de licença maternidade remunerada. O americano achou uma coisa sensacional, porque aqui nos Estados Unidos a licença maternidade é muito curta. Quando uma mãe tem um filho, ela não fica 6 meses em casa, ou como no servidor público, que é 8 meses até. Eu já ouvi casos de mãe que depois de 2 semanas teve que voltar a trabalhar, porque senão não ia ganhar o seu salário. E sem salário, num país capitalista onde tem um poder de compra legal, que é muito bom, mas que o capitalismo também é muito agressivo. Se você não trabalhar aqui, você não ganha. Se você não ganha, você tá na rua. Então a mãe tem que voltar a trabalhar, porque ela não vai ter esse auxílio. Então essa mãe não vai poder ficar em casa cuidando do seu filho, dando suporte ao seu filho. Ela vai ter que deixar provavelmente numa babá, ou num daycare, ou com familiares, ou seja lá onde for, para que ela possa trabalhar e que ela possa ter de novo a sua renda. Isso é uma coisa que os americanos admiram muito no Brasil, mas eu sei que isso vai gerar uma polêmica, porque vai ter gente que vai ter opinião contrária a isso, e eu quero saber a sua opinião. Já vai deixando nos comentários se você acha que isso é legal no Brasil. Então é um pouco complicado aqui com a licença de maternidade. Tá ficando melhor, eu acho, né? Estamos fazendo mais... estamos tentando impulsar as empresas para fazer mais tempo de maternidade e também paternidade. Licença de paternidade quase nem existe aqui, né? Mas também tem homens solteiros que criam uma família sozinho, né? Então, é complicado aqui. Você precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo tem alguns programas do governo que vão ajudar você com essas dificuldades, mas você a expectativa é para você voltar para trabalhar, né? Em algum momento no futuro, né? Mas é complicado, não temos muito tempo de licença, né? Então isso é verdade. Ou se você acha que isso não é legal no Brasil, mas eu acredito que todas as mães que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento vai concordar que isso é um ponto positivo do Brasil. Já engatando esse ponto da polêmica, eu vou falar sobre uma coisa que sempre gera muita polêmica e sempre gera opiniões contrárias, que é a questão do hospital público. Aqui nos Estados Unidos não existe hospital público. Todos os hospitais são privatizados e todos os hospitais vão te cobrar uma fortuna, que é ridículo, até pro americano é ridículo. Por exemplo, aqui não se tem a cultura de ir para uma emergência. Vá para emergência se você estiver somente morrendo. Se você não estiver morrendo, não vá para uma emergência. Por quê? Eu vou te falar uma vez um caso meu pessoal, que eu tive uma crise de ansiedade, achei que eu estava tendo um problema cardíaco de verdade, porque eu tinha sintomas reais de um problema cardíaco e fui para emergência. Eles fizeram um eletrocardiograma e me deixaram em repouso, e depois de 30, 40 minutos eles me liberaram, porque falaram que era um problema de ansiedade apenas e nada mais, e que as dores que eu sentia no peito era pela crise de ansiedade, e aí eles mandaram embora sem nenhum remédio, e a conta veio $6.000 para ser paga. Ou seja, eu nem fui cuidado, eu nem dormi no lugar, e chegou uma conta de $6.000. Aí vai ter muita gente falando, Fernando, mas aí tem muito imigrante legal que não paga a conta. A gente tá falando do americano. O americano tem que pagar essa conta, porque senão ele é prejudicado. Às vezes o imigrante legal tem mais benefício do que o próprio americano, porque o imigrante legal, ele consegue comprovar uma renda baixa. É verdade, né? É meio complicado que os imigrantes podem chegar aqui, receber tratamento e podem voltar para o seu país e nunca vão precisar pagar isso, né? Então, para gente que mora aqui, você precisa pagar de alguma forma, né? Eles vão até caçar você para receber algum pagamento de alguma forma, né? Então, é complicado. Você não quer ficar doente aqui, mas ao mesmo tempo você precisa ter seguro médico, e isso geralmente ajuda você quando você tem uma doença que não foi culpa de si mesmo, né? Então você geralmente, se você tem algo que você quer fazer que se chama eletivo, ou algo que não precisa ser consertado, eles vão cobrar você o total, né? Eles não vão pagar para nada, mas se você tem alguma coisa como câncer ou alguma doença que precisa de tratamento continuamente, né? Eles vão pagar
a maioria. Você precisa pagar um pouco, mas o seguro vai pagar a maioria. Se fosse algo que você não tem controle, né? Então é meio complicado, mas também tem positivos e negativos. Acaba tendo algum tipo de auxílio do governo, mas alguém paga por isso, e geralmente quem paga é quem paga esse serviço extremamente caro de $6.000. Então, se você falar que concorda com esses $6.000, eu acho que você tá meio fora de si, porque, cara, $6.000 é muito caro. Já no Brasil, você já tem um hospital público, você pode sim ter um tempo de espera longo. Nas cidades grandes, você vai sofrer com esse hospital público de fato. E se você falar, Fernando, mas não é grátis porque a gente paga no imposto, eu vou te falar o seguinte, aqui também tem um imposto gigantesco de 30%, geralmente, cotado do seu salário. Então, esse imposto, a diferença é que ele volta para a estrada, ele volta para as condições básicas de vida dentro do país, porém é um imposto também muito alto, sem a iniciativa pública de hospital. O hospital público do Brasil, por mais que demore, por exemplo, eu tenho pessoas dentro da minha família que está sendo tratada por câncer. E já eu conheci pessoas aqui que está com câncer, está gastando 200, 300, 600 mil dólares para ser curada de um câncer e às vezes não tem nem expectativa de uma melhora. Então, ou seja, a pessoa gasta uma fortuna sem essa expectativa e muitas das vezes a família quebra. E eu já conheci pessoas pessoalmente, né, que foram morar na rua porque um familiar ficou doente com câncer. O hospital aqui é uma coisa bem preocupante. Se você vir pra cá, você vai ter um poder de compra muito bom, você vai fazer igual eu, sentar na frente do McDonald's, tomar um chocolate quente, comer um donuts, e isso vai prejudicar a sua saúde e aí você vai ter que pagar uma fortuna pra ir no hospital, porque de fato é uma fortuna. Inclusive o dentista também é uma fortuna. Tudo que for relacionado à saúde aqui nos Estados Unidos é extremamente caro. E no Brasil, por mais absurdo que seja, ainda você tem algo barato, assim como remédio, e você consegue ser atendido na pior das hipóteses. E quando eu falei sobre o imigrante, ou sobre o ilegal que tá aqui, que ele recebe esse benefício, é alguém que de fato precisa e que é baixa renda. Mas o que acontece aqui é, muitas pessoas que não é de baixa renda acabam usando esse benefício, ou seja, você está prejudicando outra pessoa que precisa de fato desse benefício e fazendo com que esse serviço fique cada vez mais caro. Ou seja, se você não precisar disso, não use jamais. Outro ponto... É verdade. E também, como ele disse, se você está baixo da renda também, tem programas que se chama Medicaid, é uma forma de seguro médico do governo que vai ajudar você com a maioria das coisas. E quando você fica mais velho, também tem Medicare. E Medicare é um programa que ajuda com tudo, quase tudo que você tem quando você fica mais velho, todos os pagamentos, eles ajudam você. Então, tem algumas coisas, tem coisas boas, né, coisas ruins, mas geralmente quando você está saudável, eles não querem que você pague para ser saudável, né? Então, eu acho que isso aqui é mais ou menos, na verdade, o que ele disse também, mas... É complicado, né? Ponto que eu vou citar que poucas pessoas já falaram e que, na minha opinião, eu sinto muita falta são as praias. Não só na minha opinião, como na opinião dos americanos que eu já conheci. Poucas praias dos Estados Unidos são tão boas quanto do Brasil. Por exemplo, as praias da Flórida têm água quente, tem uma areia legal. Porém, nem todas as praias são assim. Por exemplo, as praias do norte têm areias muito extensas para você chegar até a água. A água é muito fria. Não tem um quiosque na praia. Não tem um quiosque na praia. Você sabe o que é isso, cara? Então, ou seja, você não vai tomar água de coco na beira da praia. Você não vai comer uma porção de camarão. Não vai passar o tiozinho do picolé. Não vai passar o tiozinho do queijo coalho vendendo queijo assado pra você na praia. Não vai passar o tiozinho do milho, cara. Nem o do amendoim. Não vai ter nenhum tiozinho que vai passar pra vender essas coisas pra você. Então, assim, isso é uma coisa que particularmente eu sinto muita saudade do Brasil, que é essa praia onde você pode tomar uma cerveja na praia, que você não pode beber na praia. Então... você não pode beber aqui na praia também. Você não pode beber fora de sua casa, mais ou menos. Menos que seja num bar ou na sua casa, né? Mas eu acho que isso é um pouco estranho. Como um americano, quando você tem alguém na sua férias tentando vender algo para você, é um pouco incômodo para comprar algo assim. No Brasil é normal, então eu já fui para as praias lá no Brasil, então é normal, você pode tomar uma cerveja ou qualquer mate-leão que eles estão passando lá, né? É meio legal, mas aqui nos Estados Unidos, como a cultura é para quando você está de férias, você está de férias, você não geralmente você não quer alguém perturbando você para comprar algo. Então, é mais ou menos nossa cultura para ser muito fechado, muito, assim, frio, né? Mas isso faz parte da cultura. E eu sei como é muito, é muito frio, sei.
mas é parte, né? Então, assim, é um negócio que é muito mais caloroso, é um negócio que as pessoas muito vão pra caloroso conversar, pra ficar. Aqui a praia é somente uma praia e nada mais, é só areia, água, não é aquele negócio que a gente vai pra poder curtir. Porém, isso também tem o seu lado ruim. No Brasil, por ter tanta coisa assim que vai até a praia, aumenta a quantidade de lixo na praia. Já as praias aqui dos Estados Unidos não tem lixo na praia. Você vai ver sempre as praias muito, muito, muito limpas. Principalmente as praias daqui do sul. Por mais que tenha muito turista, as praias sempre são limpas. E outro ponto também que é importante citar é que aqui nos Estados Unidos tem praias que você tem que pagar para entrar. Isso mesmo, cara. Tem praia que você paga 5 conto para entrar. E na praia não vai ter nada disso. Não vai ter um quiosque, não vai ter nada. É literalmente para você andar na areia e entrar na água. É verdade, então alguns lugares você precisa pagar, mas eu acho que isso é porque essa praia é privada ou o lugar está pagando alguém para limpar a praia. Então, tem praias aqui que são cheios de lixo, né? Então não é como tudo é limpo, né? Mas também são os impostos que pagamos. Geralmente essas áreas são esse terreno é do governo, né? Então eles têm eles limpam tudo, né? Com nossos impostos isso ajuda as praias também, né? Então a praia é boa. Eu gosto de ir na praia, mas também, como ele disse, para a gente é a praia. A praia é a praia. Areia, praia e tudo. Não tem quiosque, alguém vendendo água. Então isso eu acho um ponto extremamente negativo. E as praias do Brasil, venhamos e convenhamos, até as praias do litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no norte do Brasil, são praias sensacionais, praias lindas. Então o Brasil vai ganhar nas praias e eu sinto saudade das praias. Uma coisa que no Brasil, assim, todos os americanos acharam melhores, e eu acho melhor também, todo mundo deve achar melhor, são as questões do feriado, cara. No Brasil a gente tem feriado quase todos os meses, a gente tem feriados prolongados, cara. Isso não existe aqui. Tem um feriado na quinta, ele emenda com a sexta, e aí já fica sábado, domingo, se tiver terça, já fica segunda e terça, e o cara emenda o mês inteiro se bobear, cara. Se você trabalha numa empresa, você vai receber pra ficar esse feriado em casa. Aqui nos Estados Unidos, você não trabalha aquele negócio. Não trabalha, não recebe. Se tiver 10 dias você parado, é 10 dias sem receber. Você ganha literalmente por hora. Então, assim, se você trabalhar 7 horas, você ganha por 7 horas. Se você trabalhar 5, você ganha por 5. Ah, mas eu tô passando meio mal, vou embora 4 horas mais cedo do meu trabalho. Ok, você trabalhou 4 horas, você ganha 4 horas. Aí se você sai 4 horas mais cedo do trabalho e vai pra emergência porque você não sabe como é emergência, cara, você vai ter que trabalhar muitas 4 horas pra poder pagar a emergência. Então, assim, no Brasil, todo americano que foi, que conheceu, amou os feriados prolongados. É um momento onde que todo brasileiro se dedica pra se divertir. E o americano não tem muito isso. Dependendo do lugar que nem Nova York, o cara não tem tempo nunca pra se divertir. Eu conheço americano de Nova York que fala o seguinte: ele gosta muito do brasileiro pelo seguinte fator: o brasileiro, quando se encontra numa festa, não se fala de trabalho. E já o americano é todo o tempo falando de trabalho. A gente fala de trabalho fora do trabalho, né? É meio engraçado, mas você precisa. Muita gente trabalha por hora e você ganha por hora, né? Então você precisa trabalhar muito para poupar horas para ir de uma férias, né? Então também tem alguns programas também com as empresas que fazem que se chama PTO, que é tempo pagado, que você pode sair do trabalho e fazer férias. Então você usa esse tempo para pagar para seu feriado. Então você está sendo pagado durante suas férias, né? Mas você precisa trabalhar para receber essas horas, né? Então é meio complicado. E tem pessoas também que trabalham e têm um salário e recebem um dinheiro certinho cada mês e cada ano. Então, para eles é fácil, né? Porque, cara, sem o trabalho, o cara que ele não vai sobreviver. E pegando o gancho dos feriados, vamos falar de uma coisa que todo americano fica surpreso quando eu falo sobre, que é as férias remuneradas de 30 dias. Isso não existe nos Estados Unidos, nunca vai existir provavelmente. Ou seja, no Brasil você acaba vivendo muito mais. Seria ótimo se o Brasil tivesse o poder de compra dos Estados Unidos, com esse benefício de ter 30 dias de férias, ou de você poder descansar no feriado, porque seria o mix perfeito, eu acho, né? Seria o mix perfeito. Aqui nos Estados Unidos é o seguinte: você tem uma semana de férias e alguns sick days, que aqui é chamado, que é o dia que você tá doente. Isso é o que eu estava falando sobre isso, né? Então, sick days, dias doentes que vocês
que você pode usar, né? Days no ano. Se você gastou os 4 sick days, cara, você pode estar morrendo, que não vai adiantar nada. Isso é pesado pra caramba, mas é uma realidade. Já no Brasil a gente tem esses 30 dias pra aproveitar, o que eu acho maravilhoso. E aqui o isso é americano bem sente legal. muita inveja, de fato. A palavra é essa, sente muita inveja. Eu me lembro de quando eu fui estudar, tava trocando experiência, coisas sobre os nossos países. E aí eu falei que no Brasil a gente tinha férias de 30 dias. Cara, todo mundo me olhou e falou: gente, como assim? 30 Como? dias? Mas você ganha 30 dias? Falou: sim, você ganha como se você estivesse trabalhando. Falou: é impossível você ganhar 30 dias sem trabalhar. No Brasil, sim, é possível. Você vai ganhar uma mixaria, mas você vai ganhar os 30 dias que você está aproveitando com a sua família ou viajando. Então, eu tenho certeza que tem gente nos comentários vai falando que mas é que brasileiro é preguiçoso, por isso que o Brasil não anda pra frente, porque é cheio dos benefícios. Mas é o benefício que você utiliza e que você gosta, né, Dona Di? E a sétima coisa é uma coisa que todo mundo já sabe, provavelmente, que é a questão das amizades. Não tem raça melhor pra fazer amizade do que o brasileiro. Cara, você tá no metrô, sentado do lado do cara, você faz uma amizade. O brasileiro é assim, você conhece ele hoje e o cara já tá falando: mas é que eu fui corno e que não sei, o cara senta no Uber, ele já começa a falar da vida dele inteira, cara. Senta 30 minutos com o brasileiro, ele já te tá passando a senha do cartão do banco. E o americano não, é extremamente reservado, cara. Então, pra você ser amigo do americano, não adianta você sair no rolê e falar: porra, vou dormir na sua casa hoje e tal, vamos ficar trocando. Mano, não existe isso, cara. O brasileiro tem essa pegada de ser muito mais amigo e muito mais caloroso. Então, assim, a amizade americana é um negócio muito complicado. Tanto é que meus amigos americanos, eles são muito meus amigos hoje, por quê? Porque eles são namorado de brasileiras, ou casado com brasileiras, ou conhece muitos brasileiros. Ele acaba se introduzindo na cultura brasileira e aí ele acaba virando um brasileiro. E é uma coisa que o americano gosta muito, cara. Todo americano gosta desse calor do brasileiro, por mais que tenha brasileiros que são filha da mãe, que a gente sabe que existe em todo que é lugar, que a gente tenta passar a perna no outro. É verdade. Tem a filha da mãe em qualquer lugar, né? Então, eu conheci algumas pessoas assim no Brasil também, mas geralmente, em geral, eu acho que os brasileiros são muito calorosos. Eles gostam de fazer amizade com você. Você pode pedir ajuda para qualquer pessoa, eles vão ajudar você, né? Mas ao contrário, aqui nos Estados Unidos não é assim, né? Você, como um americano, você está andando na rua e você vai atravessar a rua quando alguém está na frente de você, né? Então é meio, meio frio, meio fechado, né? Mas é a cultura aqui. E para gente que vai para o Brasil como americano, para ver isso é muito, muito legal. É muito... Você se sente mais como família quando você está lá. Mas aqui você precisa trabalhar muito para sentir assim. Então, eu acho que somos assim, depois de algum tempo, vamos ser mais brasileiro quando você conhece a gente mais, mas ao início é complicado. Somos muito frio, né, aqui nos Estados Unidos. Existe também aqueles brasileiros que te estendem a mão, como eu já fui ajudado aqui nos Estados Unidos várias vezes, não só uma vez, várias vezes. Então, se não fosse esses brasileiros, provavelmente eu tava na sarjeta hoje. Então, graças a essa cultura que a gente tem de amizade, de solidariedade que o brasileiro tem, se não fosse essas questões, provavelmente até eu já tinha sofrido com isso. E os americanos gostam bastante disso. Porque se eu precisasse de ajuda de um americano, jamais o americano ia me tirar do lugar que eu tava passando um perrengue, ia me colocar na casa dele pra morar lá e falar assim: não, você pode ficar aqui em casa tranquilo, que eu vou confiar em você, porque isso não faz parte da cultura deles. Isso seria a coisa mais estranha do mundo. Olha pra você ver, a nossa cultura é muito mais aberta, a gente compartilha muito mais, mas o brasileiro, de forma geral, é um cara muito legal. Que isso... Então, isso é muito legal. Tem muitas coisas que o Brasil tem, que os Estados Unidos não tem. Ou o mundo, muitas partes do mundo não tem coisas que o Brasil tem, né? Mas todo lugar tem problemas, tem corrupção aqui nos Estados Unidos, tem problemas aqui nos Estados Unidos, tem problemas lá no Brasil e corrupção, né? Tem muita coisa ruim no mundo. Isso é verdade, é algo que você nunca, algo que não vai sair, né? Então, eu gostei muito do que ele disse, é verdade em muitas coisas. Eu gosto muito do Brasil por causa disso, o calor humano que os brasileiros têm. Isso é algo que não temos experiência assim como os brasileiros têm. Mas isso é bem legal, eu gostei muito desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também e espero que vocês deixem um like, um comentário, compartilhem esse vídeo com seus amigos e vamos ver no próximo. Até mais, tchau.